paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a vida dos irmãos que vieram para buscar a Deus nesta oportunidade, neste nosso culto, que é intitulado Culto de Oração, Culto de Doutrina da Palavra de Deus. Esse é o nosso culto mais tradicional, aonde os crentes vêm para dobrar o joelho e derramar a alma perante o Senhor, se apresentando perante Deus e buscando o revestimento do céu. E também outra coisa muito importante, que é a oração intercessória, que é uma oração de suma importância e que tem grande importância, grande valia diante de Deus. É a oração intercessória. Eu gostaria nesta noite de convidá-los para abrir a palavra de Deus num texto conhecido, Evangelho de João, capítulo de número 3, e o versículo 3 e o versículo 5. Apenas 2 versículos eu quero ler aqui como base. Se eu fosse entrar fundo hoje na palavra e dar um tema ou dar um título para o pensamento bíblico que eu desejo discorrer aqui, eu daria o seguinte tema: buscando a renovação espiritual, ou em busca da renovação espiritual. No entanto, estes 2 versículos que nós vamos ler, ele nos dá uma base para este pensamento. Evangelho de João 3 e 3, o versículo 5. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É Evangelho de João, capítulo 3 e o versículo 3. Vou aguardar os irmãos encontrar todos, né? Estou ouvindo os irmãos ainda folhear a Bíblia. Evangelho de João 3 e 3. O nosso irmão leu a Epístola de João, né? Epístola de João. E esse texto está no Evangelho de João, antes das epístolas, que faz parte de um dos 4 evangelhos. 3 e 3, novamente. Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade, te digo que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Versículo 5. Jesus respondendo: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amém? Tomem assento, queridos irmãos que vieram nesta noite. Eu estou vendo vários irmãos lá atrás. Vocês podiam vir aqui mais para frente, aqui mais perto do altar, mais na frente. E eu estava analisando, domingo é bom orientar os irmãos que no domingo à noite, que é o nosso grande culto público, quando os irmãos forem chegando na igreja, procure assumir os primeiros assentos, certo? Vamos encher mais aqui à frente, e vamos deixar lá atrás para os visitantes, os desviados, aqueles que não têm muito compromisso com o reino.
Vocês podem analisar isso. Muitos querem sair mais cedo, chega à tarde, senta lá atrás, quer sair cedo, quer sair antes da oração, na hora da oração, não quer esperar dar o amém, dar a bênção apostólica naquele culto, sai antes, eles sentam tudo lá atrás. Aí antes da bênção apostólica, eles se levantam e vão embora. Então eles não participaram de um culto completo, porque o culto a Deus, ele se finaliza no momento da bênção apostólica. Ali está o encerramento do culto com a bênção apostólica, né? Com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ali se conclui, se encerra o culto a Deus que nós viemos prestar ao Senhor o domingo à noite. É bom, claro, que talvez quem precisa ouvir não está aqui esta noite, mas talvez domingo, se eu me lembrar, eu vou falar domingo, para que todos tenham ciência destas verdades. Nosso desejo é que todos sejam abençoados e que todos sejam cumpridores da palavra, obedientes à palavra, porque é importantíssimo para a vida do cristão todo temor, desde o momento de que entra na casa de Deus até o momento que se encerra com a bênção apostólica saindo do templo. A Bíblia diz para guardar o nosso pé quando entrar na casa de Deus, porque aqui é um lugar santo, e continua sendo santo. Aleluia. E só haverá o encerramento desse culto com a bênção apostólica. Aí o culto encerrou, aí o culto está completo, a bênção está completa. Mas, meus queridos irmãos, o que nós lemos aqui é muito conhecido da igreja. Muita gente prega esse texto para pessoas que não é crente, e até mesmo em um culto público se lê o texto de Nicodemos e prega esta mensagem como uma mensagem de salvação. Isso é importante, e não estou querendo dizer também com isso que é errado ler esse texto e pregar uma mensagem de salvação. Mas o que eu gostaria de entrar nesta noite, de uma forma mais tranquila, para que os irmãos entendam bem estas grandes verdades, Jesus está falando a este homem chamado Nicodemos, um príncipe, que ele queria saber a respeito do céu, e ele se dirigiu na pessoa certa, a pessoa de Jesus. É muito claro que se ele se dirigisse a Pedro ou a outros dos apóstolos, ele também seria orientado acerca do céu. Ele também seria orientado e ensinado acerca do céu. Quando Cornélio estava em jejum, na presença de Deus, querendo saber alguma coisa mais, aí o anjo aparece a Cornélio, e o anjo conversa com Cornélio. Até o presente momento, Cornélio ainda não era salvo, mas o anjo, ele orienta Cornélio. O anjo não prega o evangelho para Cornélio. A Bíblia diz que esta missão, esta obra, os anjos atentaram para ela, mas Deus não deu permissão. A missão dos anjos de Deus é outra, não é pregar o evangelho. Aleluia. Eles atentaram, mas Deus não permitiu. Aí o que acontece? O anjo diz assim, manda chamar Pedro, e Pedro vai te ensinar, ele vai te dizer
tudo que você deve fazer. O anjo apenas fala com Cornélio o seguinte: olha, Cornélio, a tua oração... Olha, irmão, Cornélio não era salvo ainda, mas ele era um homem temente a Deus, e a Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores, mas se este é temente a Deus, Deus ouve. Talvez não vai ouvir aquele pecador para salvação, mas vai ouvir aquele pecador para dar o caminho da salvação, para mostrar ou provar para ele a grandiosidade do seu poder, que Deus é Deus, e que Deus está perto, e que Deus conhece o homem, e que Deus contempla o homem, e que Deus opera o milagre. Deus vai fazer alguma coisa para chamar a atenção daquela pessoa, para induzir, ou guiar, ou mostrar a ele o caminho da salvação através de um milagre. Aí o anjo diz o seguinte: Cornélio, as tuas orações estão diante de Deus. Olha, irmão, o que o anjo fala? Não só as orações, mas os atos de Cornélio estavam também diante de Deus. O anjo disse a ele: as tuas esmolas estão diante de Deus. As tuas orações, as tuas súplicas, elas estão diante do Senhor. Aleluia. Mas manda chamar Pedro, manda chamar alguém dos apóstolos, e eles irão te dizer toda a verdade concernente ao caminho de Deus, o caminho da salvação. E mais do que depressa, Cornélio chama alguns dos seus criados e manda chamar Pedro. Aleluia. Charamanda gassúbria. E Pedro vem, cheio da graça de Deus, e ali começa a pregar o evangelho a Cornélio, ensinar a Cornélio o caminho da salvação. Cornélio estava por um fio para ser salvo, porque as orações de Cornélio, as esmolas de Cornélio, os feitos de Cornélio, as obras de Cornélio, os atos de Cornélio, estavam todos diante de Deus, na presença de Deus. Mas Cornélio ainda não tinha a salvação de Jesus. E olha o que Jesus declara quando este homem, Nicodemos, um dos príncipes, veio de noite ter com Jesus, um dos caciques de Israel, um homem grande, um homem de destaque. Talvez não foi de dia, porque ele tinha vergonha, ele tinha medo, ele não queria aparecer, ele não queria que a sociedade, os amigos, soubesse que ele tinha tido, ouvindo a casa de Jesus para ter um encontro com Jesus. E a Bíblia diz que ele veio de noite para ter com Jesus. Certo? Ele pensou assim: o dia é muito agitado, muita gente atrás do mestre, uns atrás de pão, outros atrás de cura, outros atrás de um conselho. Então eu vou de noite, porque de noite está tudo mais calmo. Eu vou tarde da noite, porque mais tarde Jesus vai estar sozinho, talvez já querendo dormir, querendo descansar, e eu vou tarde, que pelo menos eu vou ter toda a liberdade de conversar com Jesus, e Jesus vai abrir o leque, vai abrir o mistério, vai revelar o que eu desejo aprender, o que eu desejo saber. E ele chega e disse: Jesus, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode operar esses milagres que tu operas se Deus não for contigo. Olha, um homem sedento de Deus,
Ramandria. Por isso que a Bíblia diz na bem-aventurança, no Evangelho de Mateus capítulo 5, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Serão fartos, terão com abundância. E ele queria saber. Ele ouvia falar de Jesus. Talvez ele via a multidão acompanhar Jesus. Ele ouvia dos milagres de Jesus. Cego ver, coxo andar, demônios serem expulsos, Jesus multiplicando pães e peixes, tratando multidão, resolvendo diversos problemas. E ele lá no coração: eu preciso ter um encontro com este homem. Eu quero me encontrar com esse homem. E nesse encontro, o que é que ele pergunta? Vocês estão afiadinhos com a Bíblia? Me ajuda aí. O que ele pergunta para Jesus quando teve um encontro com Jesus? Não, antes disso aí. Mas o que mais? Olha aí, mas ele quer saber a respeito do céu, da salvação. Aí Jesus começa. Eu acho interessante, né, irmãos? Aqui em Sara não tem. Graças a Deus que aqui não tem, né? Mas eu conheço muita gente por aí afora que eles gostam muito de púlpito, de altar. E se o pastor não der o púlpito para eles, o altar, eles compram um altarzinho, eles arrumam um altarzinho, nem que seja numa esquina aí, e põem uma plaquinha, e se consagra pastor, se intitula pastor, e arrumam uma meia dúzia para bater palma para eles e reverenciar eles. Eles gostam de um altarzinho, eles têm que ter um altarzinho, porque eles amam um altar. E Jesus agora ali pregando para um só homem. Jesus não tinha ambição de estar no templo, de estar na sinagoga entre os grandes fariseus, escribas e saduceus. Jesus não tinha esta ambição. Ele ia quando precisava. Ele entrou lá no dia de sábado e ele começa a ler a escritura de Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Ele estava lendo o capítulo 60 de Isaías, que estava escrito e profetizado acerca dele na sinagoga no dia de sábado. Aleluia. Oh, aleluia. Paulo escreve no capítulo 2 e no versículo 15 de Filipenses, dizendo: que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, descendo às partes mais baixas, humilde como servo. Portanto, Deus o exaltou soberanamente, que deu o nome que é sobre todos os nomes, para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Oh, Charamanda Gassúbria. Aí ele disse, Paulo escrevendo, que haja em vós, irmãos, o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se. Eu acho lindo as expressões do pastor Aldo Galina, que quando houve uma reunião no céu, Deus perguntando:
Quem é que vai à terra para morrer, para salvar a humanidade? Estava o Pai, Espírito, estava o Filho, Espírito, estava o Pai no trono da majestade, Espírito, porque Deus é Espírito. Estava o Filho no trono à direita, Espírito. Estava o Espírito Santo no trono à esquerda. O Espírito Santo. Aí Jesus, Espírito, se apresenta. Ele estava lá com o Pai, ele não tinha vindo ao mundo ainda. Aí Jesus se apresenta e disse: eu vou, Pai, eu vou. E o Aldo Galino, o pastor Aldo Galino, ele faz uma comparação, dizendo que se prepara uma comitiva com os anjos de Deus, e Jesus em espírito, e lá se forma aquela caravana, e sai lá do trono com milhares de anjos, e Jesus vem em espírito até o ventre de Maria, e o Verbo se fez carne no ventre de Maria e habitou entre nós. E ali Jesus nasce em corpo. Ele era espírito, ele nasce em corpo. A Bíblia fala que tomando a forma de homem, corpo, carne, osso, homem de dores, cansaço, sentimentos, tristezas, alegria, fome, dor. Isaías apresenta as características de Cristo. Ele era um homem de dor, ele se faz homem, ele habita entre os homens. Humildade, desposando-se da sua glória e vindo ao ventre de Maria, se fez homem. O Verbo se fez carne, se fez homem e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Aleluia! Nós vimos os seus feitos através dos testemunhos dos antigos, até a sua morte de cruz, a sua ressurreição confirmada por Maria Madalena, por outras Marias, por outras mulheres e pelos discípulos, até o dia que Jesus sobe a ascensão ao céu e é recebido em cima no céu. Tomou forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. O rei, o príncipe da salvação, deixou o seu lugar de glória e desceu às partes mais baixas e se fez homens para habitar entre nós. Esse Jesus. Aí ele com Nicodemos, ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Se não nascer de novo, você não pode entrar. E Nicodemos não entendeu. Como pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre materno da mãe novamente? Isso não pode acontecer, não tem lógica. Aí Jesus começou a explicar que ele estava falando de um nascimento espiritual. No versículo 3 e no versículo 5, Jesus continua o discurso bíblico, a mensagem, o mandamento, a doutrina. E no versículo 5, Jesus disse que se não nascer da água e do Espírito, não pode ver. Ou melhor, não pode entrar. No 3, Jesus está dizendo a ele: tu não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer de novo e tu morrer, tu não pode nem ver o reino de Deus. E no versículo 5, Jesus está dizendo assim:
se não nascer da água e do Espírito, que é uma continuação da mensagem do novo nascimento, da nova vida, da nova criatura, Jesus disse: você não pode entrar no céu. No dia da eternidade, não há possibilidade de você entrar neste céu de glória, de onde eu vim, que é um lugar santo, que lá só entra pessoas novas, renovadas no Espírito, que nasceu de novo, que não tem uma natureza velha, antiga, pecaminosa, uma natureza de um homem que rouba, que bebe, que adultera, que se prostitui, que briga e que faz todos os tipos de maledicência, de malvadez. Não pode entrar lá. Para entrar lá, precisa estar novo, renovado, nascido de novo da água e do Espírito. Eu creio que Nicodemos, ele começou a entender o plano da salvação ali, porque ele era um príncipe, ele era um cidadão inteligente, ele era um homem bem orientado, bem esclarecido, bem instruído. Ele não era um homem qualquer. Mas, meus irmãos, isso Jesus disse, nós pregamos e nós conhecemos isso. E nós, o dia que nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Nós então podemos ver o céu. Nós nascemos da água e do Espírito, nós podemos entrar no céu. Agora eu quero fazer uma pergunta. Eu já disse aos irmãos que se eu fosse dar um tema, eu daria um tema do seguinte: buscando a renovação espiritual. Por exemplo, está fazendo 36 anos que eu nasci de novo. Anos que eu nasci de novo. Para me manter a nova vida em Cristo Jesus, esses 36 anos, eu precisei vir até aqui fazendo a manutenção da minha vida. Tudo se faz manutenção. A casa se faz manutenção, ela fica velha. O carro, você tira o carro novo, você tem que levar para as revisões e fazer manutenção nele anualmente, ou mensalmente, ou trimestralmente, ou semestralmente. Você precisa fazer a manutenção dele, senão ele vai ficando velho e se acaba, estraga na estrada, te deixa de a pé. Certo? A pessoa nasce, cresce uma criança robusta, bonita, mas depois de 30, 40 anos, 50 anos, tem que começar a visitar o médico, o geriatra. As mulheres na menopausa precisam consultar o seu médico, ginecologista. Elas precisam de uma manutenção para o seu corpo físico. O homem também precisa de uma manutenção para repor algumas coisas que com o tempo, que com os anos vai se desgastando pela própria natureza. E a vida espiritual? Ela precisa ter uma manutenção. Nós precisamos conservar a vida nova no Espírito. Porque nós que nascemos de novo e tivemos uma vida nova, e temos uma vida nova, nós podemos voltar à vida velha. Se não tiver a manutenção, que é a oração, jejum, humildade, santificação, seguindo a paz com todos, porque senão ninguém verá a Deus. Crente que faz tumulto, ele não está numa vida nova, ele já está numa vida velha. Crente fofoqueiro, crente murmurador, crente briguento, crente velhaco, crente que solta cheque sem fundo, crente que mente, crente que murmura,
eles estão em pecados, estão na vida velha, voltaram à vida velha. Tem pessoas que pensam que a pessoa voltou à vida velha quando sai da igreja e vai para o mundo. Mas às vezes tem aqui dentro da igreja pessoas com a vida velha, ou na vida velha, ou vivendo uma vida velha. Dentro da igreja, dentro do templo, está só a casca. Irmãos, sobe no arrebatamento? Não sobe. A trombeta toca, eles estão na vida velha, os seus corações, a sua mente, a sua cabeça está cheio, está com uma maçaroca de revolta, de murmuração, de crítica, de pecados, de tantas coisas que contraria os preceitos da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. E aí nós vamos ficando velho. Não dá tempo, eu queria entrar em muita coisa aqui. Aí Paulo ele começa dizendo: e vós revestistes do novo homem, da nova mulher, que segundo Deus se renova em verdadeira justiça e santidade. Buscai, já que ressuscitaste com Cristo, nasceram de novo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, porque de lá emana um poder sobrenatural, águas cristalinas que jorra do trono de Deus para lavar a nossa alma. E esse Espírito que nos é dado gratuitamente, ele como fogo, ele queima, ele purifica, ele leva nós de volta para o altar, lavando a nossa alma e a nossa vida, nos deixando novo, dia após dia, vivendo uma renovação espiritual. O texto que o nosso irmão leu hoje à noite: aquele que é nascido de Deus não peca. Não peca se ele permanecer na vida nova, no novo nascimento, fazendo a manutenção da sua vida espiritual, trazendo o seu corpo para o templo, trazendo o seu corpo para se prostrar diante de Deus e clamar ao Senhor, orando por si mesmo, intercedendo pela família, pela igreja e pelos demais, jejuando uma vez ou outra, que o jejum é um sacrifício perante Deus. O jejum quebranta o espírito, faz com que o crente fique quebrantado e possa derramar lágrimas perante Deus. Quando ele começa a orar, deixa o seu coração e o seu espírito quebrantado perante o Senhor. Aí o Senhor vai renovando, vai renovando. E vós vestistes do novo. Olha o que ele está dizendo: e vós vestistes do novo. Nós precisamos nos vestir e nos revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Aleluia. Irmãos, hoje, os nossos dias de hoje, está muito comum o povo dizer assim: eu sou dono do meu nariz, quem manda lá sou eu, e acabou-se. Eu dou meu dízimo, o pastor não manda em nada. Quando nós agimos assim, nós quebramos um princípio de autoridade estabelecida por Deus. O que a Bíblia fala? Obedecei os vossos pastores. Por quê? É eles que velam pelas vossas almas, como quem hão de dar conta delas no dia do juízo. Aí se o pastor não velar pela igreja, não velar pelo irmão, não velar pela alma,
o sumo pastor e bispo das nossas almas, que é Jesus, ele nos vai pedir conta de vós e de mim, porque não cuido diante do seu tribunal. Esse dia, eu não vou citar o nome, nós tínhamos um pastor do nosso ministério muito revoltado. Estava brabo, nervoso, disse: eu estou sendo injustiçado e tal, e eu não vou mais me quebrar por aí, trabalhar tanto, eu ficar mais na minha. Eu disse: vem cá, rebelde. E olha, irmão, nós estávamos saindo de um ginásio, no meio da multidão, no meio do povo, e Deus me dá uma mensagem para ele. Eu disse: vem cá, eu tenho uma profecia para ti. Assim, 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 disse o Senhor. Vigia, 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 pastor. Vigia, porque você vai perder a bênção. E a Bíblia fala que Esaú perdeu a bênção. Depois ele correu para receber, e ele perdeu o seu direito, e não achou mais lugar de arrependimento para Esaú, ainda que com lágrimas ele buscou arrependidamente, mas ele não alcançou mais, ele perdeu. Eu disse: meu irmão, está perto de Deus colocar a bandeja na sua mão, e o diabo está se levantando, e você não está conseguindo entender. Deus manda dizer isso para você. Vigia, porque você vai perder a bênção de Deus, e depois não adianta chorar. Aí vai ter 5 anos de atraso de ministério. Olha, irmão, eu fui duro. Quando Deus me dá, eu sou duro. Aleluia. Bendito seja Deus. O texto que o nosso irmão leu da epístola de João. Irmãos, vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que somos filhos de Deus. E antes nós não éramos filhos, nós éramos criatura. 1 João, ele veio para os que eram os seus, mas os seus não receberam, rejeitaram. Ele veio para o judeu. Os judeus não receberam, rejeitaram Jesus. Mas agora todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos ou chamados filhos de Deus. Irmãos, nós somos filhos. Não deixe entrar a velha natureza na sua vida. Continua sendo novo. Busque a renovação espiritual. Busque a renovação de Deus. Aleluia. Muitas vezes os problemas da vida, o cansaço, as tribulações, o pecado, os demônios, a maldade deste mundo. Este mundo é o mundo cão. Este mundo é o mundo maligno. Este mundo é um lugar onde a igreja vive no meio de um mundo cheio de atrocidades, de pecados, de problemas, de traição, de mentira, de falsidade, de espíritos de demônios nos filhos da desobediência. E nós precisamos manter a nossa vida renovada no Espírito de Deus, cobertos pelo sangue de Jesus, porque a nossa cidade é os céus, onde nós esperamos o nosso Salvador, que virá e vai transformar este corpo abatido para receber um corpo glorioso conforme o corpo de Jesus. O meu lugar é o céu. Eu estou aqui muitas vezes gemendo. Eu estou aqui muitas vezes gemendo. E às vezes eu penso o que Paulo pensou e o que Paulo também diz: quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade,
Aleluia! Vai chegar o dia que isso que é mortal vai se revestir da imortalidade. Isto que é corruptível, o nosso corpo do pecado, ele vai se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e seremos semelhantes ao Senhor. Mas isso é só na hora do arrebatamento, ou na hora da ressurreição dos justos. Mas nós precisamos ter a manutenção da nossa vida, de ler a Bíblia, de amar os nossos irmãos, e de ter um coração limpo perante Deus, e de buscar a face do Senhor, e de ter um altar de oração, e de amar o nosso próximo como a nós mesmos, e buscarmos a Deus com um coração limpo, puro e sincero perante o Senhor, e cumprindo os ditames que está neste livro, nesta palavra, para que no dia da nossa eternidade, ou da nossa chamada, sairemos daqui deste mundo. Buscando a renovação espiritual. Olha, irmão, hoje entrou esse movimento carismático no meio dos católicos, e vocês sabem que muitos católicos melhoraram muito a vida deles? Falta muita coisa ainda, mas deixa eu contar um negócio para vocês, aqui bem baixinho para nós. Tinha uma senhora, ela sentava na janela da casa dela para assistir o nosso culto em Guaramirim. E lá na igreja, quando saía uma profecia, ela entendia. Lá na igreja, quando saía uma língua estranha, ela interpretava. E muitas vezes Deus usava alguém em língua estranha lá dentro da igreja e falava com ela lá dentro de casa. Família terríveis de italianos, mas muito católico. Resultou salvação para ela e para a família. Se converteram. O pastor João Luiz, amigo meu, ele era católico, carismático. Ele creu, ele buscou o batismo com o Espírito Santo lá na igreja católica, no grupo carismático, e recebeu o batismo com o Espírito Santo lá. Mas ele não ficou lá. Hoje ele é pastor da nossa igreja e é um grande teólogo, homem de Deus, profeta, vaso. Recebeu lá. Interessante, quando eles eram novos, disse: pastor, nós estamos na renovação carismática, nós estamos revivendo. Claro que de lá muita gente vieram, começaram a ter desejo pelo Espírito Santo, e começaram a buscar, e começaram a crer, e começaram a receber. Olha o Cornélio. Cornélio não recebeu? Cornélio não recebeu a visita dos anjos? Cornélio tinha sede, Cornélio orava, Cornélio jejuava, a ponto do anjo chegar. Eles estavam em jejum, pelas 3 da tarde. E o anjo diz: Cornélio, as tuas esmolas e as tuas súplicas estão diante de Deus. Manda chamar Pedro, que ele vai dizer tudo o que você precisa fazer. E olha, irmão, Pedro veio, pregou. Logo eles já foram recebendo o milagre, recebendo o batismo com o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo. Eles já estavam cheios, eles tinham sede de Deus, aleluia, fome e sede de justiça. Eles jejuavam, eles oravam. Eles não tinham Jesus ainda, não conhecia esse poder sobrenatural, mas eles estavam orando, se consagrando, jejuando, a ponto do anjo chegar na casa dele. Desejo por Deus, sede de Deus, anseio por Deus. Pedro vem e fala, em seguida o Espírito de Deus já começou a tomar conta de tudo, estava pegando fogo tudo já, e aí chega o Espírito Santo, que é fogo, aí já incendiou toda a família de Cornélio. Irmãos, Paulo, Romanos 12:12: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação
do vosso entendimento e vivam a experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, o céu é glorioso, mas o inferno é um lugar triste, de solidão, de desprezo, de tormento. Lázaro lá no inferno, pai Abrão manda que Lázaro molhe o dedo na água e coloca na minha língua para me refrescar, porque eu estou aqui nesta chama, em tormento, no meio das chamas. E o pai Abrão disse: não, meu filho, há entre nós um grande abismo, nem vocês conseguem passar para cá, e nem os que estão daqui conseguem passar para lá. Há uma divisória, não há como nem ir para lá, nem vir para cá. Isso tinha que ser feito lá na terra. Irmãos, Hebreus 10 ou 9:37, depois da morte segue-se o juízo, e aos homens está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É 9:37, irmão Ariel, está com a Bíblia aí, é isso mesmo? Confirma aí. 9:27, certo, 9:27. É isso aí? Irmãos, depois da morte não tem mais volta. Eu falo para o pecador, eu prego. Tem pessoas aqui em Sara: pastor, vai na minha casa, pastor, para nós tomar um chimarrão. Pastor, eu quero saber, nós queremos saber a respeito de Jesus, a respeito do céu, a respeito da vinda de Jesus, porque nós somos católicos, mas o padre não ensina, e nós não sabemos estas coisas que vocês sabem, e nós sabemos que a Assembleia de Deus é uma igreja que tem Bíblia, que tem conhecimento, que prega a palavra, e que Deus está no meio de vocês. Olha, irmão, católico me falando isso. Eu disse: meu filho, marca, eu tenho o prazer de passar uma tarde com vocês lá, tomando chimarrão, tomando café, com a Bíblia aberta, para ensinar toda a verdade de Deus para vocês. Ele disse: pastor, eu quero reunir toda a minha família. Católicos tementes a Deus, irmãos, tem sede e fome de justiça. Com certeza ele será farto, talvez será um Cornélio. Ele diz: pastor, eu não logro ninguém, pastor, eu sou certinho, pastor, eu não minto, pastor, eu sou um homem fiel, pastor, mas me falta alguma coisa. Aleluia. Eu disse: meu filho, falta Jesus na sua vida. E ele disse, a esposa dele disse: pastor, vamos marcar, nós queremos que o senhor vá na nossa casa o quanto antes. Eu estou à disposição deles. Depois da morte segue-se o juízo, não tem volta, não tem purgatório. Se tivesse purgatório era bom, como o católico diz, né? O Lucas, ele manuseou muito esse negócio de purgatório, ele já esteve quase dentro do purgatório, mas saiu. Mas o problema é que não tem, e não adianta vela, não adianta reza, não tem purgatório. Ou é céu ou é inferno, salvo ou perdido. Depois da morte segue-se o juízo, não tem mais volta. Salvo para sempre com Jesus, ou perdido para sempre. Irmãos, ficamos de pé. Jobs quer me passar bem mais cedo para terminar às 9, mas eu estou com vontade de pregar até meia-noite hoje. Aleluia. Quase não deu para entrar naquilo que eu queria, mas é sempre assim. A palavra Deus nos dá, a palavra vem, e nós precisamos transmitir, buscando a renovação espiritual. Nicodemos, é necessário você nascer de novo. Se não nascer, meu filho, não entra, não vê. Tem que nascer da água e do Espírito. Agora, irmão, nascendo, tem que conservar. A oração de Abacuque: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Por quê? Nós começamos lá, viemos bem, as lutas, os problemas, as decepções, as frustrações que muitas vezes nós temos no meio da igreja, porque nós temos, eu já tive muitas
mas eu nunca olhei para o homem, sempre olhei para Jesus. Nunca olhei para o homem. Deus nunca permitiu a minha fé vacilar, porque eu sempre tive firmado em Jesus, firmado no Espírito Santo, firmado na palavra. Estou caminhando, porque eu quero ver Jesus como Ele é. Aleluia. Quando Ele se manifestar, como Ele é, o veremos. Como Ele é, o veremos. Aleluia, irmãos, Jesus ama vocês. Vocês passam lutas, tribulações, mas Deus ama vocês. Jesus nos ama. Aleluia. Jesus disse assim: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê frutos. Agora, muitas vezes nós somos rebeldes, nós somos ingratos. O que diz o Espírito Santo em Apocalipse? Jesus dizendo: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, banquetearei com ele e ele comigo. Irmãos, muitas vezes o nosso coração está pedrificado, está duro. Muitas vezes um instinto de rebeldia encosta em nós, e nós nos apoderamos de um balaio de razões, e muitas vezes perdemos a bênção. E Jesus fica ali batendo a porta: meu servo, você não tem razão não, meu servo. Minha serva, você não tem razão não, te humilha. Eu quero entrar, abre o teu coração. Teu coração tem mágoa, tem ressentimento, abre esse coração aí que eu quero entrar. Aleluia. Eu quero fazer um banquete, eu quero fazer uma festa contigo. E nós às vezes não estamos entendendo o que o Espírito... Irmão, eu já passei por isso na correria da vida, de não entender o que Deus estava falando comigo e querendo que eu fizesse. E nós temos um exemplo. Quando eles pediram para Balaão ir lá para amaldiçoar, Balaão montou na sua mula e tenta espancar ela em um caminho onde existia uma rocha de pedra de ambos os lados. E ali ele batendo na jumenta, a jumenta abre a boca e profetiza e fala com ele. A mula, já pensou uma mula falando com seu dono? Deus abrir a boca de uma mula e falar com seu dono, dizendo: eu sempre fui obediente para você, Balaão, por que tu me bates agora? Provavelmente ele leva um susto, irmão. E quando ele leva um susto, ele olha, o anjo estava no lado com a espada desembainhada. E a mula viu o anjo, e Balaão não viu, ele foi ver depois. E se a mula tivesse saltado para frente pela surra que ela estava levando, que ela tivesse avançado, provavelmente o anjo tinha degolado o Balaão com a espada. Ramanda Gassúbria. O profeta estava sem a sensibilidade de Deus. O profeta estava na carne. O profeta tinha perdido a renovação do espírito. Ele estava no homem, ele estava na natureza, mas Deus foi cheio de misericórdia, que fez ele entender e deu a ele um grande livramento. Senão ele tinha sido decepado, o anjo tinha decepado o seu pescoço aquele dia. Oxalá, irmãos, que nós, buscando a renovação espiritual, vamos ter graça, vamos ter sensibilidade ao Espírito de Deus, à palavra de Deus. Vamos ter fome de vir mais ao culto, de vir à escola dominical, de gastar mais o nosso tempo com Deus, porque a nossa cidade não é Içara. Buscamos a cidade futura, e o escritor diz que nós não temos aqui cidade permanente.
vamos cuidar deste tesouro que Deus colocou aqui dentro destes frágeis vasos de barro, que Deus colocou este tesouro de salvação do Espírito Santo, da glória dele, da palavra dele. Vamos cuidar para segurar firme e segura a nossa salvação. Levanta a sua mão comigo. Deus Todo-Poderoso, Pai, eu oro neste momento, Senhor, depois de ministrar esta palavra que eu pedi a Ti, ao Teu Espírito Santo, Senhor, eu creio que a mesma tem encontrado guarida aos corações. Senhor, nos ajuda. Nós somos seres humanos, nós somos carnais, e nós precisamos ter o cuidado, Senhor, para não deixar a vida velha entrar em nós, para sermos irados, murmuradores, não cumpridores da palavra, mas ser talvez rebeldes pelo não cumprimento, por não buscar a renovação, ou por perder a renovação ou a vida nova, porque a Tua palavra nos ensina a nos revestir do novo, a buscar a renovação, a buscar o revestimento, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, Senhor, os Teus filhos. Eu sei que Tu amas este povo, Senhor, que foi comprado por bom preço na cruz do Calvário, aonde Tu deu Sua vida, morreu por nós, para nos comprar da nossa vã maneira de viver. Abençoa cada um dos Teus filhos. Os dias são maus, nós precisamos do combustível espiritual, de força do Teu Espírito, de poder do Teu Espírito, para vencer os dias maus, na Tua presença, de vestes brancas, ó Deus, preparado para herdar a herança eterna, aquilo que Tu foi preparar para nós. É a nossa oração, nosso pedido, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.